Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Gênesis capítulo de número 44, dos versos 32 a 34. A Bíblia Sagrada diz assim: Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: Se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que eu não veja o mal que é meu pai sobrevirá. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema Como pagar minha dívida. Nós podemos observar nesse relato que o mesmo Judá que no capítulo de número 37 de Gênesis, dos versos 26 a 28, esteve fazendo uma negociação que lhe custou muito caro. Está agora agindo de forma completamente diferente. Muitos anos haviam se passado desde que ele vendeu o seu irmão José para uma caravana de ismaelitas. Anos depois, Judá, muito mais maduro, Judá agora passando por dificuldades, juntamente com toda a família dos patriarcas, todos os filhos e descendentes de Jacó vivem agora um momento conturbado. E Judá agora está diante de um homem poderoso. Judá agora precisa interceder pelo irmão caçula. Judá agora precisa negociar para que Benjamim não se tornasse escravo na terra do Egito. E Judá é humilde. Judá, nesse momento, nos ensina, traz para nós uma lição da importância da intercessão. Com certeza, naquele momento, passou pela mente de Judá que no passado, o mesmo Judá negociou uma vida por 20 moedas. E agora Judá está suplicando para que uma vida não venha se tornar escravo. E nós então podemos observar qual foi essa postura de Judá e aqui buscar uma aplicação prática para as nossas vidas, se muitas vezes não tem sido assim. Aquilo que nós, no nosso contexto atual, temos feito. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas têm amado coisas e essas mesmas pessoas têm usado pessoas. Então vejamos o que diz Gênesis 37, dos versos 26 a 28. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então nós podemos observar nesse relato que Judá é um negociante que vai fazer com que o seu irmão José vá parar no Egito. Mas agora sem saber. É diante daquele que um dia foi tratado como mercadoria que ele está. Ele não imaginava que aquele homem poderoso foi o mesmo homem que um dia lhe suplicou misericórdia. Ele não imagina que o mundo havia dado voltas e que um dia aquela pessoa que por ele foi desprezada agora tinha autoridade para poder revidar-lhe. E nós vamos observar que naquele momento muitas coisas poderiam passar pela cabeça de Judá. Hoje nós temos vivido um tempo em que muitas vezes as pessoas que não têm crédito na praça, essas pessoas elas têm buscado muitas vezes a figura de um fiador para poder adquirir algo, para poder ter a credibilidade necessária na aquisição de novos bens, para que possam adquirir aquilo que tanto sonham e pelo fato
de ter seu nome sujo, não o podem fazer. E muitas das vezes há uma necessidade dessas pessoas sem credibilidade buscar a figura de um fiador. E nós vamos observar que no livro de Provérbios existem conselhos com relação à figura de você ficar por fiador. Então vejamos, em Provérbios 22, 26, a palavra de Deus nos diz assim: não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Em Provérbios 11, 15, a Bíblia ainda diz o seguinte: quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Então vamos imaginar que diante dessa situação, o Judá ele encontra-se em um contexto realmente de muita complicação. O Judá, diante dessa situação desfavorável, entra em desespero. Ele havia se colocado como fiador, agora não mais de uma mercadoria, mas fiador do seu próprio irmão caçula. Ele havia dado garantias a seu pai que aquele jovem voltaria, mas agora ele se vê em desespero porque ele não sabe o que fazer. E muitas vezes na vida, eu e você também nos encontraremos em desespero diante de dívidas impagáveis. E é nessa situação em que eu e você temos a necessidade de que alguém seja o nosso fiador. E quando nós vamos olhar para o nosso contexto espiritual, vamos olhar para o nosso contexto eterno, nós vamos imaginar que em virtude de tantos pecados e de tantos erros e falhas que eu e você cometemos, nós jamais poderíamos pagar a nossa dívida. E diante disso nós seríamos eternamente condenados na presença de Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso. Mas nós vamos observar que à luz da palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é quem paga a nossa dívida, Ele é quem fica por fiador entre Deus e os homens. Romanos 8, verso 34 nos diz o seguinte: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mas eu concluo essa mensagem fazendo uso da carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 22, que diz: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Que eu e você possamos então entender que diante dessa situação, como posso pagar a minha dívida? Jesus tem pago essa dívida por mim e por você. O Senhor Jesus ficou por fiador de dívidas que eu e você jamais poderíamos pagar. O Senhor intercedeu por nós diante do Deus Pai. Que eu e você possamos pensar nisso e possamos valorizar isso todos os dias de nossa vida.